Olá, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos dar início a mais um Citibens Club. Hoje recebendo a visita ilustre do Paulo, executivo de contas da administradora Embracon. Então, meu parceiro, seja muito bem-vindo. Obrigado. Deus te abençoe aí pela participação. Afinal, o que seria de nós, né, o nosso grupo Citibens e os nossos parceiros, sem uma grande administradora para apoiar os nossos negócios e fazer o nosso negócio crescer? Mas Paulinho, tá, gente? Já tô íntimo aqui, então peço licença para ele, licença poética. Me conta, cara, como é que você chegou? O Cumé é ótimo, né? Que é do interior, né? Então, como você chegou até o segmento de consórcio? Bom, cheguei em 2018 no consórcio, comecei como vendedor. Na verdade, continuo sendo vendedor, né? Executivo de contas eu só estou, mas a essência é ser vendedor, então vendedor de consórcio a gente nunca vai deixar de ser. Mas eu começo em vendas, então com um rapaz que ia na minha célula. E daí ele era vendedor, já trabalhava com o Embracon e por conta da rede de relacionamento ele falou, cara, já vendeu consórcio? Então, antes, né, meu background, assim, eu vim de missões. Então eu fazia missões evangelísticas trabalhando com órfão, com crianças em orfanato. E daí, Que bonito. falei, cara, eu nunca fiz nada parecido, né? Mas vamos lá, vamos tentar. Então, peguei a rede de relacionamento, né? Então, o acesso é tudo, né? Rede de relacionamento ali, os pastores, e comecei a fazer projetos, porque a Embracon sempre trabalhou com um consórcio cristão. Então, a Embracon tem a Igreja Batista e Quadrangular, da qual nós temos um consórcio voltado especialmente para os membros lá, e tem uma tabela diferenciada e tudo mais. Daí eu peguei a sacada, falei, poxa, então eu posso oferecer exatamente nessa linha. E daí eu começo, então, me tornei um vendedor de consórcio, lá na unidade de Guarulhos, então lembra com Guarulhos, eu comecei como vendedor, foi assim, um amigo que me trouxe. Que legal, cara. Já começou me deixando intrigado de saber, cara, peraí. A Embracon construiu parceria com as igrejas Sim, para levar acesso para aqueles membros da igreja de isso. uma forma mais econômica? Exato, exato. Não, me conta Porque isso. assim, o público cristão no Brasil é gigantesco, né? Então a empresa também, obviamente, viu um gap de oportunidade, tanto para poder levar para o membro, como uma facilidade também para os pastores em si, tá? E para o projeto da igreja, porque as instituições religiosas até então, elas não recebiam esse apoio ou esse retorno de ter a comprovação de renda dela como suficiente para fazer aquisição de bens. Então, alguns bancos não faziam e tudo mais. E aí, então, a empresa abraça essa causa, tanto que no registro da nossa ficha, quando você vai fazer uma venda que ela é CNPJ, existe um campo assim, ó, cliente igreja, dentro da Embracon. Que Então, porque legal, nós cara. aceitamos, então, essa ata da igreja, o estatuto com a ata, a presidência e tudo mais, como a comprovação suficiente para que a igreja ali, então, aquela comunidade possa fazer uma aquisição, por exemplo, para poder aumentar o templo, para comprar uma chácara para fazer retiro para a igreja. Então, daí a igreja, a empresa faz uma parceria e grandes igrejas, então, se afiliam a nós, né? Que é a Igreja Batista e a Igreja Quadrangular também, que estão conosco. Que extraordinário, cara. Olha que interessante. Olha que interessante a gente entender um pouco mais e conversar com quem conhece a respeito do produto. O produto consórcio, ele é regulamentado e fiscalizado pelo Banco Central e tem a Lei 11.795 de 2008 como a sua base. Porém, cada administradora de consórcio tem a sua gestão e a sua forma de administrar os grupos, respeitando a legislação e a regulamentação do Banco Central. Olha que diferente o que a administradora Embracon fez. Ela entendeu uma necessidade de um público, né, que a gente está falando de igrejas, entendeu como fazer e está entregando um produto de qualidade para esses clientes. Extraordinário. Extraordinário. Isso é focar no cliente o principal, né? Que eu Exato. venho falando muito sobre acesso. A gente consegue levar acesso a qualquer tipo de cliente através da Embracon. Sim. Você vê que o consórcio ele abraça todo mundo, né? E se tratando de Embracon, hoje o nosso produto ele consegue abraçar exatamente tudo, até comunidades específicas aqui no caso, né? Como o povo cristão,
também tem como hoje ter esse tipo de acesso, né? Então, para os pastores, para os padres, né, que estão buscando crescer em suas comunidades, nós já temos o acesso direto da Embracon para Gente, expandir os projetos e aí. é para qualquer religião ou situação. Todos. A gente está usando aqui um exemplo em específico, Sim, sim. mas você que está precisando de um acesso e quer um produto de qualidade, aqui você vai encontrar. Inclusive, eu acompanhei o Paulo ontem nas redes sociais dele, ele estava contando baixinho, parecia um segredo de alguns grupos da Embracon, o quanto contempla. Você Sim. pode contar para o pessoal aqui como que tá essas contemplações? Então, esses são os grupos novos, assim, eu posso tratar como novo, né? Falando de 90 meses, dificilmente a gente consegue ver isso daí no mercado em geral. Mas, assim, um grupo em 90 meses, né? Que estava contemplando 53 pessoas. Estava, não, continua, né? 9926, o grupo específico de automóvel. 53 Você contemplações já ao deu mês. acesso inteiro, já contou até o número do Já grupo. falei até o nome do grupo já. Então, assim, isso é algo extraordinário, assim, de se ver, Sim, com né? certeza. O nível que nós temos chegado, o padrão de excelência que nós temos alcançado, e não só da venda, mas também da entrega, né? Porque essa entrega do grupo, ela mostra que, de fato, 56 pessoas, só no mês que passou, elas foram agraciadas e prosperaram, cresceram, porque elas estão trocando de carro agora, né? Então, Legal. isso para nós é maravilhoso. Não é a venda pela venda, mas é a entrega em conjunto, né? Entregar aquilo que a gente vende também faz parte do nosso negócio. E, na verdade, eu particularmente considero a parte mais importante, né? Que, cara, é extraordinário. E assim, eu tô no segmento de consórcio há 19 anos, né? Conhecia um pouco da história da Embracon como espectador via de fora. Uhum. E hoje eu sou cliente interno, né, da Embracon, Sim. afinal o grupo Citibanks tem o produto dentro da sua prateleira e eu fico feliz de ver como a Embracon não só cresceu, mas como ela tem um dinamismo, é muito dinâmica para atender a necessidade do cliente. Sim. Né? Então hoje eu vejo não só em questão de produtos, como você Uhum. colocou, né? Hoje a quantidade de grupos é exorbitante, né? Tem muita quantidade de grupo, tem taxas diferenciadas para o cliente, mas principalmente na abertura de entender qual que é a necessidade do cliente, o que ele precisa fazer e o que eu vou conseguir entregar para ele lá na ponta. Que isso tem me surpreendido na Embracon. Sim, isso é maravilhoso. Assim, na verdade, nós temos acompanhado o mercado e entendido a dor para dar o remédio correto daquilo que o cliente precisa, né? Então, como eu sempre digo, não é a venda pela venda, mas o que de fato o cliente precisa. E a Embracon, ela tem esse olhar muito próximo, né? Tanto que o nosso símbolo é aquela mãozinha, né? Então é a mãozinha que está perto, é a mãozinha que você precisa para te puxar para o próximo nível. Então, o consórcio não é só um produto. O consórcio, ele é prosperidade, né? Eu encaro o consórcio exatamente assim. Eu não vendo consórcio, eu vendo prosperidade. Por que que eu vendo prosperidade? O Cláudio conectou comigo, tem um automóvel de 40 mil reais. Então, você me procura, você tem uma necessidade, você quer comprar algo novo. Então, eu vou lá, faço a carta de crédito para você no valor de 80, a gente oferta o seu de 40, contempla esse crédito, você compra o de 80. Então, você prosperou, você cresceu. Então, antes de eu vender um produto, eu vendo prosperidade para o meu cliente. Porque essa pessoa, ela me procura com uma necessidade de crescimento, não só aquisição, mas ela quer crescer. Então, a realização desse sonho dela faz com que ela prospere. Então, a gente constrói junto, né? A Embracon, esse é nosso lema, a gente constrói junto com o cliente. Olha quando você começa a entender o valor da empresa e Uhum. a palavra, né? O Paulo trouxe aqui várias vezes a prosperidade. É acompanhando a prosperidade do Uhum. cliente que a empresa cresce. Agora eu vou colocar o Paulinho aqui numa saia justa. Vamos A lá. gente pode falar de números aqui? Quanto que a Embracon já faturou Podemos, esse ano? podemos. Como que tá? Como que foi a Black? Olha, graças ao bom Deus, são recordes atrás de recordes, né? Legal. Então, fechamos o ano passado com 24 bi. A projeção desse ano, eu creio que a gente passa de 30, então a galera corre aí, tá? Se eu estiver errando no número, vocês vão trabalhar e vender mais. É isso. Mas eu creio que
Com a batida que a gente está, não fechou ainda o balanço, né? Mas eu creio que a gente vai alcançar a casa dos 30 bi aí sim, esse ano aqui de Legal. 2025, né? Porque o volume cresceu absurdamente, absurdamente. É uma administradora nacional, né, Paulo? É, Então, você consegue atender o cliente de norte a sul, né? de norte a sul e assim, hoje eu posso falar para você que todas as grandes marcas, né, que trabalham ali conosco, que nós fazemos a gestão dessas carteiras em parceria com a administração delas, né? Não vou citar todas elas aqui para não me comprometer, porque eu não vou nem lembrar de cabeça, mas eu posso te falar que assim, as principais montadoras nacionais e até ali internacionais, eu diria, já estão conosco, né? Que são multinacionais, então são internacionais, já estão conosco também, porque confiam de fato no trabalho que a gente entrega, confiam de fato na venda, a qualidade daquilo que a gente faz, a tecnologia também, eu vejo como um diferencial, né? Então, quando as pessoas estavam passando por dificuldade anos atrás, naquele tempo ruim que nós tivemos, cara, a gente foi a fase que a gente mais vendeu, eu acho. Porque de dentro de casa a gente nunca parou. Porque a tecnologia estava de fato na nossa mão e a gente fazia a venda, o cliente conseguia acompanhar pelo aplicativo dele, consegue ainda. Então, essa facilidade, esse acesso que o cliente tem para ver aquilo que ele comprou fica muito claro. Então, Que legal. isso é muito legal, sabe? Essa transparência da venda. O cara, ele acessa o aplicativo, ele vê e ele, pô, é realmente o que o Claudio me ofereceu. Então, isso é muito legal, sabe? Não tem nenhum canto cinza dentro da conversa. Isso é perfeito. Maravilhoso, cara. Para uma administradora que tem como projeção faturar 30 bi nesse ano de 2025, nós ainda estamos em 2025, Sim. tá, pessoal? Qual que é o número de colaboradores hoje que a Embracon tem? Ó, no interno, nós temos hoje 3.400 internos. É grande a É. gente para cá, gera muito emprego. Gera muito emprego, gera muito emprego. É Tem muitos bastante. Paulinhos lá. Não, tem diversos, tem diversos. Isso aí é uma fábrica, né? Nós temos a fábrica de campeões lá, então o método ele é replicável, né? Então a empresa só cresce, né? Como tudo ali, se a gente tem rotina, se você tem os bons hábitos e se você tem de fato esse treinamento, né, de passar um para o outro. Então, assim, nossa liderança é muito bem preparada e eles vão sempre cascateando, sabe? Quando eu digo do construir junto, que é valor de fato da empresa, é isso. A gente constrói junto. Então, quem veio antes de nós, essa pessoa transfere para nós o conhecimento para que a gente possa crescer e, consecutivamente, a gente vai fazendo assim também com os demais que chegam depois da gente. Que legal, muito bom. Bom, você começou em 2018 com o consórcio, então nós estamos em 2025, a gente está falando aí de 7 anos de experiência. Eu queria que você trouxesse um pouquinho como que está a sua visão de mercado, né? A gente está vivendo um ano extraordinário para o segmento de Graças a Deus. consórcio, todas as empresas crescendo bastante, Uhum. várias operações, né? O consórcio se diversificou muito como produto, Sim. né? Tem metodologias de vendas diferentes sendo abordadas. Eu queria entender como que está sendo a sua visão desse momento atual do consórcio, Paulo. O que que você está vendo de tudo que está acontecendo? Olha, e não é conversa de vendedor que eu vou falar, né? Mas eu disse esses dias para um amigo meu, eu falei assim, todos os meses eu falo, esse é o melhor mês para vender consórcio. Parece doideira, né? Mas são 7 anos falando a mesma coisa e é verdade. Cada mês que passa é o melhor mês para vender consórcio. Então, as empresas que eu vou citar aqui não tem problema que tá na mídia, então não vou me comprometer em nada, não vou tomar processo. Mas, por exemplo, XP tá conosco, BTG está conosco. Então, se tratando de Embracon, se tratando do produto consórcio, quando a gente vê gigantes, né, do investimento como XP e BTG trabalhando em parceria com o Embracon, tendo consórcio, o Banco Safra também está conosco, que são nomes assim de potência nacional. Eu posso dizer que é o melhor momento, porque os investidores também olharam para o nosso produto agora como um produto de investimento, né? Essa variação de carteira ali agora que ele pode ter, o consórcio é uma delas. Então, não é que o consórcio é uma opção, o consórcio é a melhor opção que a pessoa pode ter dentro da carteira dela. E abriu-se para todos os públicos. Então, o consórcio não é apenas o que talvez algumas pessoas ainda têm, né, como concepção, e aí tudo bem também. Eu vou fazer um consórcio para eu comprar uma motinha. Não, consórcio não é só isso, né? O consórcio compra moto, eu compro o carro, eu compro a casa, eu compro o terreno, eu faço a multiplicação do meu capital, eu compro, eu reinvisto, A eu faço aeronave, né? Embracon faz aeronave, aeronave. eu,
eu faço a minha aposentadoria programada através de consórcio. Então, nós estávamos numa conversa agora, poxa, como que eu vendo para uma pessoa que não tem necessidade? Uma pessoa que não tem necessidade, porque ela fala, "Oh, já tô rico, não tenho falta de nada. Mas você tem filhos? Tenho. Então vamos fazer um projeto de 10 anos? A cada 10 anos o seu filho multiplica um capital de 300 mil, pagando 2 mil por mês de parcela. A pessoa fala, ué, dá? Dá. E quando seu filho chegar lá com 40, 50 anos de idade, seu filho vai ter 5 imóveis de 300 mil alugado e já tem a garantia do resto da vida dele. Eu posso vender até para quem não precisa. Porque a pessoa que não precisa e tem dinheiro gosta de dinheiro. Então ele vai querer fazer, entendeu? Ainda mais quando você fala que vai multiplicar o Vai patrimônio que já multiplicar. tem, né? E ele fala, como assim? Não, você paga aluguel para você mesmo aí de 2 pau por mês só. Ah, só isso, só isso. Porque é dinheiro que a gente gasta assim, nem vê. Então tudo é prioridade. Então voltando no tema, para não escapar, como eu vejo o mercado no melhor momento, né? Para as pessoas que estão chegando agora, para as pessoas que estão se associando aqui, os parceiros que estão encostando aqui na City, estão chegando no melhor momento. Né? Nós já roemos o osso, agora é o filé mignon, vai comer a carne boa, né? Os acessos, Amém. as portas estão abertas, sabe? Assim, então, vão chegar e de fato surfar a melhor parte da onda. E é uma onda que ela não retrocede. O que eu acho legal do consórcio é isso. Quando a gente fala assim, olha, tivemos um crescimento de 10%, tivemos um crescimento de 19%, ano a ano, mas você nunca ouve, nós retrocedemos 2%. Não acontece, a gente só cresce. Por pouco que seja, por menor que seja, mas sempre cresce. Porque sempre tem mais adesão, sempre tem mais aceitação. E, poxa, tem muita gente ainda para comprar consórcio. Eu acho que todo brasileiro deveria ter uma carta de crédito. Até mesmo porque o cliente ele fica recorrente, né? Eu sou cliente de consórcio há 19 anos. Exato. Porque as nossas necessidades, elas não param e como a gente disse também, muitas vezes não é uma aquisição por necessidade, mas por inteligência financeira. Mudou-se isso, não é apenas uma necessidade, mas eu posso fazer aquisição de investimento. Então isso muda, né? Legal. E o Paulo, como executivo de contas ali na Embracon, ele também faz um trabalho de treinamento, de acompanhamento dos profissionais de consórcio. Como que você tem recebido esses profissionais? Eles estão chegando prontos para você ou ainda precisa dar uma lapidada? Olha, tem de todos os tipos, né? Hoje o projeto do qual eu faço parte, que eu estou inserido na Embracon, é o braço de franquias. Então, a marca, né, Embracon já são 37 anos de história, mas há 3 anos atrás a gente começou nessa tocada forte aí de começar a trabalhar com franquias e já estamos então com 100 franquias hoje. Algumas já vêm preparadas, que são pessoas que já eram do mercado de consórcio e decidem adquirir. Outras não. Então a gente treina essa pessoa, às vezes, do absoluto zero, de explicar o que é o consórcio, o fundamento, a base ali, como é feita a formação de um grupo, o que é a taxa administrativa, o que compõe uma parcela, para a pessoa ter um entendimento. Mas nós já temos, de novo, tecnologia para que isso aconteça. Então, na Embracon hoje, nós temos uma coisa que chama Universidade Corporativa, Embracon, onde a pessoa que não tem noção nenhuma de consórcio, ela entra ali e já consegue dar os primeiros passos, né? Nós estamos ao lado ali para poder lapidar, mas ela já consegue se encaminhar já para ter noção do que é o produto. Legal, cara. Isso é muito importante, né? Utilizar a tecnologia, o Paulo falou bem. Lá atrás, na pandemia, a tecnologia ajudou muitas administradoras a crescer. Acho que foi muito sábio da sua parte de dizer, olha, nunca retrocedeu, a gente sempre cresceu. Sim. E os últimos anos é sempre crescimento acima de 2 dígitos, né? E utilizar essa tecnologia também para preparar o profissional para atender bem o cliente é uma vantagem competitiva, principalmente preparando os conteúdos que a Embracon prepara, aquilo que ela entrega pro profissional que vai poder fazer a venda ali. Mas também tem os encontros, né? Sim, A Embracon também promove os encontros, treinamentos, como que é? Sim, então, como a nossa diretoria então de franquias, nós fazemos uma coisa que é chamada de workshop ou uma imersão pro franqueado, né? Porque como toda franqueadora, nós temos que receber a pessoa para que ela saiba onde ela está entrando, né? Então, no nosso bom dia, né, da Embracon, a gente fala família Embracon, bom dia, mas bom dia mesmo. Então, é família. Então, uma família tem que conhecer a casa que ela pertence. Concordo. Então, nós trazemos essas pessoas para dentro de casa, elas ficam conosco ali 2 dias e elas têm uma imersão, não só de produto, mas do processo Embracon, da cultura Embracon, de quem vai te atender. Poxa, o Cláudio precisou falar no pós-venda, teve um probleminha lá.
opa, eu já sei com quem falar lá dentro. Então essa pessoa, durante esses dias de imersão, essas pessoas estarão lá. Todos os setores que estão lá para servir as franquias, eles estão presentes. Então você consegue saber a pessoa, você consegue trocar contato, e-mail, saber quem é quem, e isso daí para nós é maravilhoso. Então todo mundo que chega recebe todo esse treinamento, todo esse material e o acompanhamento que ele é diário, né? Eu sempre falo, cara, já tenho 7, tô indo pro 8º ano já dentro do consórcio, dentro da Embracon, e nunca parei de aprender um dia sequer. Sempre tem uma novidade, né? Então, É igual eu aqui. não para nunca. Todo dia a gente aprende alguma coisa. E para você que está ouvindo a gente, o Grupo Citibens é parceiro da administradora Embracon. E você que, além desse acompanhamento que o Paulo colocou, gosta de ter acesso ao conhecimento, acesso à resolução de problemas, a atender bem o seu cliente, nós do Grupo Citibens podemos fornecer isso para você através do nosso atendimento. Então nós temos um projeto hoje, inclusive o Paulo está visitando aqui a nossa sede, a gente desenhando e afinando essa questão, porque através do Grupo Citibens você pode vender o produto em Embracon e atender bem o seu cliente com tudo isso que ele colocou aqui. Sim. Seja dos grupos que estão contemplando mais de 50 cotas por mês, seja para você, cliente que quer comprar uma aeronave ou fazer uma reforma em casa, que quer fazer um investimento, que foi o que o Paulo trouxe. E ele me deu mais um spoiler aqui, cara. Eu ainda não... Na hora que eu começar a contar para o meu círculo, né, de pessoas, principalmente que a gente consegue dar acesso para igrejas, cara, isso vai ser extraordinário. Sim. Já tô com vontade de pegar o celular e sair mandando mensagem, que eu não conhecia. É o que você acabou de falar, a gente aprende sempre, todo dia. Isso. Acabei de aprender um recurso novo dentro da Embracon. É isso. E o óbvio sempre tem que ser falado, né? O que é uma novidade para você hoje é uma coisa que está sempre aqui, né? Eu já sei, porque eu vivo isso todos os dias, mas se eu não falo aquilo que é óbvio, eu acabo não edificando o outro, né? Então, pode convidar todos os seus amigos, pode falar para eles, tem sim essa oportunidade, tem esse produto, está disponível, está no nosso portfólio, pode vender, né? Os nossos parceiros associados a Citibens também podem vender, que a empresa, de fato, ela não só vende, mas ela entrega também, tá? Então vai ter a entrega no final, você pode ter convicção disso. Maravilhoso. Vamos falar de 2026? Bora. O que tem de planejamento para 2026? Conta os segredos aí, Paulo. O que a Embracon está preparando para gente? Cara, a Embracon não para de crescer, né? O grupo CNP chegou aí na nossa fusão agora também, então fizemos fusão com o grupo CNP. Grande fusão de mercado, hein? Grande fusão, balançou. Você tem os números? Quanto que entrou? Não, eu prefiro nem me arriscar pra não passar vergonha, vai ficar registrado aqui. Eu não vou nem... Você não vai contar. Ó, pelo menos 1 bi por mês vai crescer a mais na carteira, você tem certeza. Não, mas quanto custou isso, hein? Não sei, eu já não sei. Eu só Seria bom da gente participar. 0,10 desse negócio. Também. Mas 2026, nossa projeção de crescimento, ela é, assim, extraordinária, né? Eu posso dizer, assim, que até marcas, que eu ainda não vou expor, mas são marcas de luxo, né? Assim, automobilísticas que estão chegando aí, né, no nosso portfólio. Não tá com o contrato assinado ainda para você contar? Ah, já tá, mas não foi divulgado, então não pode falar. Mas são marcas poderosíssimas, né, que estão conosco. Mais uma, na verdade, né? Mais uma. Eu vou citar uma fala aqui do seu Guido, que ele falou assim, né? Seu Guido é o proprietário da Embracon, né, junto com o seu Juarez. E ele falou assim, eu lembro na nossa festa de encerramento do ano passado ou retrasado, ele falou quando fecharam o negócio com o consórcio nacional Volkswagen, e aí ele falou assim, cara, o CEO estava aqui e ele falou, olha, a Embracon é a grife do consórcio. Né? E ele falou, eu lembrei de mim, né? Ele contou a história, até me emociona. Ele falou, eu lembrei de mim lá no começo, quando eu comecei como vendedor, eu e o Juarez, pô, vamos lá, vamos montar um negócio? Vamos. E a gente montou, e aí uma multinacional olha para nós, para aqueles 2 meninos do interior, e fala assim, vocês são a grife do consórcio nacional. Falei, cara, eu podia parar ali, eu podia aposentar ali, né? E eu fiquei olhando a fala dele, eu falei assim, poxa, é o nosso slogan, Embracon, porque sonhar não tem limites. Então, assim, 2026 não tem limites. Eu não sei de todo o meu coração aonde a gente pode chegar. Porque aonde a gente já está são coisas que a gente nunca sonhou, talvez. Né? Então, são marcas como todo o Grupo Stellantis,
ah, Volkswagen, ah, Audi, Ducati, né? Tem outras chegando e você fala, meu Deus do céu, é muita coisa, é muito grande. BTG, Safra, XP, né? CNP, poxa vida. Então é uma potência assim que eu não sei, de verdade, eu não sei o limite. Mas a projeção de 2026 é pelo menos a gente fazer o dobro do que a gente tem feito até aqui. E isso eu tenho convicção, porque como franquias a gente está com 100, a gente tem que bater 1.000. Então eu vou trabalhar muito. 10 vezes, 10 crescer vezes. 10 Vai crescer vezes. 10 vezes. Pelo menos em franquias eu posso te falar que são 10 vezes o crescimento. Uma coisa que eu posso garantir é, nós do Grupo Citibens vamos participar desse Com crescimento, certeza. trazendo para muitos de vocês aí na ponta acesso a esse produto para que você consiga atender bem o seu cliente. É uma excelente remuneração para quem trabalha com o produto consórcio e quer fazer a diferença aí na ponta, né? E outra é a diversificação, né? Você Exato. conseguir entregar, igual quando você fala das grandes marcas que têm parceria com a Embracon, colocar na prateleira mais oportunidade de venda. Porque pensa, Sim. eu brinquei esses dias, eu estava participando de um podcast lá em Franca, e eu disse o seguinte, falei, cara, na minha época, quando eu fiz faculdade, que nem celular tinha direito, apesar que eu sou muito jovem, a gente queria muito entrar num banco, Uhum. né? Eu sou formado em ciências contábeis. Então a ideia era, cara, eu quero ser um CLT de um banco. Sim, sim. Mas jamais você ia conseguir ter acesso. Era meio que intocável você chegar numa agência, Verdade. entregar um currículo, conseguir uma entrevista ou algo assim. Hoje, no auge dos meus 38 anos de idade, eu tenho o celular do superintendente do banco aqui. Sim. Tá aqui, tá na minha mão. E eu olho para isso e não guardo isso só para mim. Da mesma forma como eu tenho o celular do Paulo, viu, gente? Se vocês precisarem de Só alguma chamar. coisa na Embracon, a gente pode ligar para ele. A gente consegue fornecer para as pessoas que querem ter esse acesso, o acesso para conseguir atender os clientes com esses produtos na prateleira. Exatamente. E muitas vezes falta apenas oportunidade, né? Porque Uhum. tem muito talento aí que tá faltando a gente entregar oportunidade na mão dele para ele fazer um bom resultado e entregar um bom volume de vendas também e atender bem o cliente, né, Paulo? Sim, sim. Na vida tudo é conexão, né? Então, isso daqui hoje, né, essa oportunidade que as pessoas que nos assistem têm é exatamente de se conectar às pessoas que estão caminhando em lugares que elas desejam, talvez. Então, e a gente só pode ensinar um caminho que a gente já passou, né? E a City aí, graças a Deus, né, são mais de 21 anos de história caminhando e tem como trazer, né? O relacionamento da Citibens hoje com a Embracon é muito bom, né? Vocês de fato são de casa. Tanto que quando nasceu esse projeto franquia, foi a Embracon que chamou a City, ó, vem para cá, volta para casa, vem aqui, né? Não anda longe da gente não, porque a Citibens, eu sou suspeito em falar, né? Porque eu atendo aqui desde que começou conosco, com o Embracon, a Legal. gente desenvolveu um relacionamento maravilhoso. É uma das empresas que mais trata bem o cliente também, né? Que cuida desse cliente, que assessora, que pega na mão, que nem me liga para falar nada. Então, chegou aqui, tá resolvido. Isso é maravilhoso. E as pessoas que estão chegando aqui agora, elas terão essa mesma qualidade. As pessoas que querem vender esse produto, comercializar a Embracon, não é só vender Embracon por vender Embracon, mas você tem que fazer com quem está fazendo bem, com quem está fazendo certo, né? E você crescer, uma das conversas que a gente já teve, vai além da porcentagem. Entendeu? Justo. Não, não é a venda pela venda, vai além da porcentagem, entendeu? Legal. Eu vou voltar até um pouquinho atrás, a gente está caminhando para o nosso encerramento, mas no nosso primeiro episódio aqui do Citibens Club, o sócio fundador Cristiano Marinho, ele finalizou trazendo uma frase que para mim ficou gravada, né? É bom ser bom, Uhum. né? É bom ser bom, né? Verdade. E ele até explicou, ele falou assim, Cláudio, é muito bom você chegar num lugar, ser querido, né? Uhum. Por você ter feito alguma coisa Sim. boa, que você entregou o comprometido e afins. E aí, para a gente poder caminhar para o encerramento, Paulinho, eu queria que você aproveitasse e deixasse uma mensagem Uhum. para esse mercado de consórcio, de como eles podem viver um 2026 ou viver dentro do segmento de consórcio sendo bons. O Sim. que seria a expectativa hoje,
falando do Paulo como executivo de Tá. contas, mas também da Embracon, de um profissional de consórcio, tanto para o mercado quanto das qualificações dele, para que ele possa atender bem o cliente. Bom, para ilustrar isso, eu vou te contar uma história. Tá? Conte-me. Adoro histórias. Teve uma vez que tinha um cara da alfândega, ele trabalhava na alfândega e a missão dele ali era descobrir quais passaportes eles eram falsos. E a pessoa que estava entrevistando ele, ela fez a seguinte pergunta, ela falou assim, olha, provavelmente você tem que estudar muito, né, quais são os passaportes falsos, para que quando você pegar um, você já sabe que ele é falso. E ele falou, não, é completamente ao contrário. Eu tenho que estudar muito o que é o verdadeiro, porque o falso se denuncia. Então, o que eu Poxa, trago para nós é o seguinte, seja verdadeiro. Né? O nosso negócio é um negócio que ele transforma vidas. O nosso negócio é um negócio que muda a sua vida da água para o vinho, literalmente. Uma venda muda uma vida. Você pode chegar aqui hoje, tá zerado, e fazer uma venda de 10 milhões e ter dinheiro para os seus próximos 5, 6 anos, dependendo do seu custo de vida. Se for o seu, dá 6 meses, né, Claudio? Dá 6 meses. eu recebo, Senhor, glória. Mas, brincadeiras à parte, o meu recado é, seja verdadeiro. Seja verdade. Faça bem feito, porque tem muito espaço para fazer bem feito. E quem é bem feito, ele é recomendado. Então, eu tava conversando com um amigo no caminho para cá. E ele falou assim, pra onde você tá indo? Eu falei, Araçatuba. Ó, vai num restaurante tal, fica na avenida tal, lá é muito bom. A gente só recomenda o que é bom. Então, se você quer ser recomendado pelos seus clientes, seja bom naquilo que você faz. Seja verdadeiro naquilo que você faz. Então, o meu recado é, entregue o seu melhor. De novo, vai além da porcentagem, vai além da comissão. Não é só a venda pela venda, é a entrega. A gente tem que entregar de fato aquilo que a gente vende e nunca vai faltar espaço para quem é verdadeiro. Extraordinário. Muito bom. Bom, Paulinho, obrigado. Não sei se você quer Obrigado, deixar mais alguma mensagem, quer falar isso. mais alguma coisa. Vendam o Embracon, gente. Mas quero muito agradecer a sua vinda aqui, meu irmão. Obrigado. Tem muita coisa pra gente construir em conjunto ainda. Sim. Tô muito feliz com você aqui. Tô muito feliz com o projeto que está sendo Sim. construído. Adorei o final. Cara, já vou levar pra vida agora. Boa. A história do passaporte pode deixar que eu vou contar bastante ela ainda. Pode usar. Tá? Reforçando o que o Cris falou, é bom ser bom. É bom ser E é bom. isso que a gente busca todos os dias, né? Sim. A gente está sempre querendo fazer o nosso melhor aqui no Grupo Citibanks. E mais uma vez eu reforço para você que está buscando ter um parceiro que quer levar acesso até você aos melhores produtos, às melhores empresas, para que você consiga atender bem o seu cliente com transparência, com honestidade e entregando o que o seu cliente precisa. Nós do Grupo Citibanks estamos aqui para fortalecer o seu trabalho e te dar esse acesso. Então eu quero agradecer mais uma vez aqui a nossa equipe, que está toda atrás das câmeras aqui, mais um episódio pronto, e agradecer ao Citibanks Club pela audiência aí, e o futuro é nosso, 2026 vai ser extraordinário. Uma salva de palmas pro Paulinho. Vamos. Bora, gente! Obrigado.